para o material que vai para o YouTube. Se alguém quiser fazer qualquer intervenção em qualquer momento, dúvidas, considerações, é só me chamar a atenção pelo chat. Só escrever um chatzinho pedindo atenção, eu tiro o microfone e a gente conversa. Tá? Até se a pessoa ficar mais à vontade para esclarecer a dúvida conversando, tá? A gente cria um canal de comunicação mais fluente, tá bom? Então é só pedir minha atenção aqui no chat, eu vejo no cantinho da tela e aí eu atendo a pessoa na mesma hora, ok? Eu vou colocar um segundo software de gravação aqui, que é o Kazan, para a gente ter um backup da gravação, caso tenha algum bug da gravação pelo Google. Bom, eu queria abordar com vocês hoje, pessoal, algumas formas de onda ou alguns sinais característicos que nós vamos observar em sistemas mecatrônicos e medidos no eixo mecânico. É muito mais fácil se concluir, né, sobre o comportamento de alguns sistemas quando a gente faz a análise de sinais. Tá? E eu queria então que a gente ganhasse essa habilidade de conseguir analisar, né, sinais mecânicos de um sistema mecatrônico e tirar deles conclusões relevantes do nosso sistema, tá? Tanto para projeto, quanto para manutenção, quanto para entendimento do sistema. Tá? Tem uma série de ganhos intelectuais que você tem se você consegue fazer uma análise de sinais bem feita. Bom, essa análise de hoje ela vai envolver e agrupar o conhecimento que a gente adquiriu nas últimas aulas. Tá? Então, hoje nós vamos fazer essa análise de sinais com uma integração do conhecimento adquirido nos diversos tópicos, né, que nós estudamos nos últimos dias. Bom, e o nosso cenário exemplo vai ser um içamento. Então eu queria fazer a caracterização dos sinais mecânicos no eixo da máquina, considerando o sistema mecatrônico de um içamento. Eu estou escolhendo o içamento porque ele é didaticamente muito bom. Então, para se ter um primeiro contato, se fazer uma primeira análise de sinais, o içamento nos ajuda, tá? Porque o movimento mecânico ele é simples, o perfil do torque de carga também é mais simples, então a gente vai conseguir ter um primeiro contato com esses sinais dentro de um contexto um pouco mais simples, para que o cérebro possa ir se acostumando, né, com esse tipo de ambiente, e a gente então comece a migrar para análises envolvendo cargas mecânicas mais complexas. Ok? Essa abordagem, inclusive, ela é alinhada com a metodologia científica que o mundo inteiro pratica nos melhores centros de pesquisa do mundo. Né? A gente começa o assunto de uma maneira mais leve e vai subindo degrau por degrau. Tá? Bom, então aqui eu vou apresentar a máquina elétrica, carcaça do estator está aqui, vou colocar aqui à direita a ponta de eixo de acionamento, supondo aqui um motor apoiado pelos pés, tá? Tem motor que é apoiado pela flange. Flange é a parte circular aqui do cilindro do estator. Bom,
essa máquina elétrica ela vai estar conectada a um dromo. Vou colocar o dromo aqui, que é um grande cilindro, onde a gente enrola o cabo de aço que vai ser conectado à carga para fazer o movimento de içamento. Está aqui o dromo, o cabo de aço vem enrolado nele. E no final do cabo de aço existe a conexão com a carga. Então está aqui a carga útil do cliente. Com uma massa M qualquer. Tá? E aí a gente vai movimentar essa carga com um movimento de translação na vertical. Tá? Então a gente vai ter essa velocidade mecânica para ela, ou esse sentido e direção da velocidade mecânica. Tá? Aqui está o piso. Bom, a nossa análise de sinais vai contemplar uma trajetória mecânica escolhida pelo cliente da aplicação. Nessas plantas mecatrônicas, quem escolhe a forma com a qual a planta se movimenta vai ser o cliente. Tá? Então, a gente vai desenhar aqui inicialmente a trajetória mecânica que o cliente escolhe e a gente vai assumir que a gente tenha um sistema mecatrônico integrado que seja capaz de garantir que a trajetória mecânica que o cliente escolheu efetivamente apareça na ponta de eixo da máquina. E essa suposição ela tem suporte tecnológico. Nós temos equipamentos e sistemas de controle mecatrônicos, sistemas de controle e potência, para garantir que a trajetória que o cliente escolha efetivamente apareça na ponta de eixo. Certo? Bom, e antes de eu desenhar essa trajetória, eu gostaria de convencionar os sinais matemáticos para os sinais físicos que nós vamos tratar, ok? Então, nós vamos atribuir sinal matemático positivo para o torque eletromagnético quando ele for desenvolvido pela máquina no sentido mostrado, ou seja, quando ela estiver impondo uma intenção de rotação para que o corpo suba. Então, a gente vai nesses casos, quando o torque tiver esse sentido que eu desenhei, atribuir ao sinal de torque o sinal matemático positivo. A gente vai assumir velocidade mecânica positiva também nesse sentido, quando o dromo estiver subindo, e o torque de carga ele é constante e o seu valor vai ser positivo quando ele impõe uma intenção de rotação para baixo, que é o que acontece o tempo inteiro pela ação da força-peso atuando sobre o corpo. Essa força-peso vezes o raio do dromo vai dar o valor desse torque de carga. E olhando pelo desenho, o sentido desse torque de carga se manifesta com a intenção de fazer o corpo descer, que é o que a gravidade faz mesmo. Bom, com os sinais matemáticos estabelecidos, eu queria retornar aqui na caracterização do sinal de trajetória mecânica
que o cliente da aplicação pediria para a gente. Então, a gente vai considerar aqui que ele vai pedir para subir a carga. Então, ele vai começar com uma velocidade crescente em rampa, igual a gente viu semana passada, velocidades não podem ser degraus. Vai manter uma velocidade constante enquanto ele está fazendo a subida, e quando ele estiver próximo ao ponto mais alto, onde ele quer parar de subir com a carga, ele vai começar a frenar a máquina e parar o movimento de rotação. Vai ficar um tempo parado, provavelmente para deslocar a ponte rolante inteira com o sistema de içamento e a carga para algum local, e daí então ele vai começar a descer essa carga. Descer, né, pelo sentido dos sinais matemáticos que nós atribuímos há pouco, está até no canto esquerdo aqui da tela. Descer significa ter velocidade mecânica negativa. Tá? Então a gente vai assumir que ele vai aqui impor uma rampa de velocidade com essa característica, manter a velocidade constante durante o movimento de descida, descer com a carga até o ponto que ele queira, né, ou próximo, muito próximo ao ponto que ele queira, seja o casco de um navio ou uma mesa de acabamento em uma siderúrgica, uma plataforma para receber uma panela de aço, ou o vagão de um trem. E quando ele estiver quase chegando no ponto que ele quer estacionar a carga, ele começa a frenar a máquina para que a máquina, para que o sistema mecatrônico consiga colocar a carga na base de apoio que ele deseja. A gente vai assumir essa trajetória mecânica. Deixa eu só estender o eixo do tempo aqui para comportar o sinal inteiro. E nessa análise, pessoal, a gente vai assumir que o módulo das acelerações serão os mesmos. Então, toda vez que a gente tiver variação de velocidade, né, a gente vai ter o mesmo módulo da aceleração. Tá? No caso, em alguns intervalos de tempo, essa aceleração vai ser positiva, que a velocidade está aumentando, e em outros instantes de tempo a aceleração vai ser negativa, que a velocidade está reduzindo. Tá? Bom, fazendo uma conexão até essa questão da aceleração, a gente poderia começar aqui desenhando o sinal de aceleração. Né? A aceleração ela é definida como sendo a variação da velocidade no tempo. E observando aqui a expressão e os sinais que nós, o sinal de velocidade que a gente caracterizou, é fácil fazer a caracterização do sinal de aceleração. Né? Então aqui, ó, nesse primeiro intervalo de tempo, a gente vai, deixa eu só colocar isso aqui no silencioso. Então, nesse primeiro intervalo de tempo aqui, ó, a velocidade está crescendo, ela varia, né, e é uma rampa. A derivada de uma rampa, a derivada de um K vezes T, né, caracteriza uma aceleração que é uma constante. Então, você vai ter uma aceleração constante nesse primeiro intervalo de tempo e positiva. Você vai ter essa aceleração aqui, ó. Tá? Depois, no segundo intervalo de tempo aqui, enquanto a velocidade é constante, né, a velocidade não varia. Logo, a derivada de algo que não varia é zero. Então, enquanto a velocidade está constante, o sistema não acelera.
Tá? Nesse intervalo de tempo aqui, ó, ele está frenando. A derivada da velocidade é negativa. É uma rampa com coeficiente angular negativo. Né? Então, a gente vai ter uma aceleração negativa aqui. Ó. Tá? Bom, depois, a carga fica parada lá no alto, né, com velocidade constante e nula. Então, sendo constante, a gente vai ter uma aceleração nula. Tá? Depois, a gente vai ter, nesse próximo intervalo de tempo aqui, uma variação de velocidade também, né? E essa variação vai ser caracterizada pela derivada de uma rampa com coeficiente angular negativo, um menos kT, né, que vai estar aqui, ó. Então, a derivada disso vai ser um menos k. Você tem uma aceleração negativa, só que agora fazendo com que o sistema aumente sua velocidade no sentido de descida. Né? Aqui nesse primeiro intervalo de aceleração negativa, a gente estava frenando o sistema no movimento de subida. Nesse segundo intervalo de aceleração negativa, a gente está fazendo a velocidade do sistema crescer no sentido de descida. Bom, teremos então, durante a descida, um intervalo de tempo que a velocidade é nula. Né? E no último intervalo de tempo aqui, ó, a gente vai ter uma aceleração positiva. Né? A rampa de velocidade azul é uma reta com coeficiente angular positivo, né? Um AT mais B. Então, a derivada disso vai ser o A, o coeficiente angular, que é positivo. Então, a gente vai ter uma aceleração positiva nesse último intervalo de tempo para que o sistema frene e pare de se mover no movimento de descida. É a hora de estar estacionando a carga em algum alvo que seja do nosso interesse. Ok? Então, essa seria a forma de onda do sinal de aceleração angular aqui no tempo. A azulzinha aqui foi o de velocidade. Né? O último sinal de trajetória mecânica é o de posição. Né? Qual que seria a posição do corpo durante essa missão, né? Ou durante esse trajeto? Então, ele poderia ter uma posição inicial, quando vai começar a subida, não precisa ser zero, ou pode ser também, não é necessariamente obrigatório. Tá? Enquanto a velocidade está crescendo, né, aqui, a gente sabe que a posição ela se relaciona com a velocidade por essa expressão aqui, ó. Posição angular vai ser a integral da velocidade no tempo. Tá? Então, nesse primeiro intervalo aqui, onde tem a rampa de velocidade, a gente está integrando uma rampa. Né? A integral de uma rampa, ou a integral de um kT no tempo, vai ser meio de kt ao quadrado. Então, vai ser uma parábola. Então, enquanto a velocidade está variando em rampa, a posição vai variar como uma parábola. Tá? No segundo intervalo de tempo, a velocidade está constante. Né? Então, a posição vai ser uma rampa. A integral de um k no tempo vai ser um kt. Então, a gente vai ter a posição variando em rampa. Né? E no último intervalo de tempo aqui, a gente tem a velocidade variando em rampa, né? E ainda assim positiva. Tá? Então, a velocidade, o sinal azul de velocidade vai ser um menos kt, e a integral disso vai ser um menos meio de kt2. Então, é uma parábola com concavidade para baixo, né? O A dela é negativo, então vai ser alguma coisa assim, ó.
né, com a posição ainda assim crescendo. Ó. A velocidade está reduzindo, mas ela está positiva. Então o corpo ainda está subindo, porém chegando ao final da excursão dele. Tá? Então esse aqui seria o sinal de posição, e enquanto a gente não comandasse ou comandar um valor não nulo de velocidade, né, nesse intervalo que a velocidade está nula, ó, o corpo fica parado lá em cima, então a posição angular dele não se altera. Tá? Aí a gente começa a descer o corpo, né, e inicialmente o movimento de descida é caracterizado por uma velocidade angular em rampa, uma rampa de coeficiente angular negativo. É um menos kT. Né? Quando a gente integra um menos kT, você tem um menos meio de kT2. Então, o sinal de posição, que é essa integral, ele vai ser uma parábola de coeficiente angular negativo. Vai começar a descer com um sinal mais ou menos assim, ó. Ao final da rampa de aceleração, nós teremos velocidade mecânica constante, né, e negativa. Então, a velocidade mecânica é um menos k. A posição, que é a integral da velocidade, vai ser a integral de um menos k no tempo. Então, vai ser um menos kt. Né? Velocidade constante, a posição vai variando em rampa. Opa, deixa eu usar a mesma cor. E quando a gente estiver quase chegando com a carga, na posição final de descida, o nosso sinal de velocidade é uma rampa, de novo, é um kT, uma rampa com coeficiente angular positivo. Então, a posição vai ser dada por um meio de kT2. É uma parábola, né, t ao quadrado, com concavidade para cima. Então, você vai ter alguma coisa assim. Tá? Então, esse aqui seria o nosso sinal de posição angular no tempo. Tá? Então, assim a gente definiria o nosso vetor de trajetórias de maneira completa: posição, velocidade e aceleração. Vamos analisar agora os torques. Quais seriam os torques envolvidos nessa movimentação? Os torques dos agentes externos que estão atuando sobre o eixo rotativo desse conjunto mecânico. Então aqui, ó, se a gente olhar no desenho, a gente tem sobre o eixo mecânico a atuação de dois agentes externos. Tá? No exemplo de hoje eu vou desconsiderar o efeito do torque de rolamentos. Também está presente, mas são torques baixos. O rolamento é feito, inclusive, para ter torques baixíssimos. Então, você tem como agente externo atuando sobre o eixo a máquina elétrica, que é um primeiro agente, e a sua intenção de rotação é traduzida no torque eletromagnético. O segundo agente que atua sobre esse eixo mecânico é o planeta Terra, fazendo uma força sobre a massa içada, né, que vai configurar um efeito de rotação chamado de torque de carga. Então você tem esses dois agentes externos e eu gostaria de fazer a caracterização dos torques deles com vocês. Né? O torque da carga, né, no caso é exercido aqui pela atração da massa do planeta com a massa da carga útil do cliente, a gente não tem controle sobre ele. O nosso controle é sobre o torque que a máquina desenvolve. Então, o nosso sistema mecatrônico ele vai ter que ser capaz de sintetizar o torque que nós vamos desenhar agora, para que o movimento ocorra do jeito que o cliente precisa. Tá? Bom, inicialmente, caracterizando o torque de carga, nós vamos observar o seguinte: o torque de carga ele vai ser igual à força-peso, né, que é impressa ali ao corpo e ao cabo de aço,
né, o cabo de aço garante que essa força aqui, ó, ela é ortogonal ao braço de alavanca, e o braço de alavanca é igual ao raio do dromo. Então, o torque de carga vai ser igual a força peso vezes o raio. E ele independe da velocidade mecânica. O corpo pode estar subindo, descendo, subindo a 100 RPM ou descendo a 1000 RPM, não importa. O torque de carga tem um valor constante. Então, a gente vai desenhar o torque de carga aqui com esse nível constante. Bom, qual seria então o torque eletromagnético? Vou desenhar aqui nos nossos diversos intervalos de tempo. Bom, o torque eletromagnético ele seria obtido através da segunda lei de Newton, que a gente estudou semana passada, né? E nela a gente observou que a máquina, né, ela opera como uma fonte de suprimento de torque para o conjunto mecânico, e o torque dessa fonte vai ser dividido entre a carga útil do cliente e o torque que vai para o conjunto mecânico rotativo, que é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Bom, com essa expressão disponível, a gente vai caracterizar o torque eletromagnético a partir dela. Então, a gente vai observar aqui o seguinte, ó, nesse primeiro intervalo de tempo, né, o torque de carga tem esse nível azul e existe aceleração angular, igual ao sinal vermelho aqui do gráfico de cima. Tá? Então, nós vamos ter um torque eletromagnético, que vai ser o torque da carga, aqui, mais o torque de aceleração, que vai estar aqui, ó. J vezes a aceleração angular. Tá? O torque de carga é o sinal azul. Então, esse vai ser o nível de torque eletromagnético no início do movimento de subida. Né? A máquina, além de ter que suprir torque à carga do cliente, ela vai ter que suprir uma parcela extra de torque para fazer o conjunto aumentar a sua velocidade ou acelerar. E esse torque vai se manter até o ponto que nós vamos começar com velocidade, a operar com velocidade constante, que é esse instante de tempo aqui. A partir do momento que a velocidade é constante, nós não temos mais a aceleração. Então, para manter esta velocidade constante aqui, basta que o torque eletromagnético seja igual ao torque de carga. O torque de aceleração vai ser nulo, porque não tem aceleração. Então, o torque eletromagnético vai adquirir essa forma de onda aqui, ó. Vai ser igual ao torque de carga nesse intervalo, né? Toda vez que você tiver um sistema mecatrônico a velocidade constante, quer dizer que o torque eletromagnético está igual ao torque de carga. Tá?
Bom, essa condição se mantém até o final do movimento de subida, onde a gente começa, né, nesse intervalo aqui, a frenar o conjunto com a carga já lá no alto. Tá? Então, a gente subiu, agora queremos parar ela, deixá-la parada. Né? Então, aqui a gente observa uma aceleração negativa, nesse intervalo aqui, ó. Logo, então, o torque eletromagnético vai ser igual ao torque de carga, mais um torque de aceleração também negativo, já que a própria aceleração é negativa. Então, a gente vai ter um torque eletromagnético com esse patamar mais ou menos aqui, ó. Onde esse nível é igual ao próprio torque de aceleração. Tá? Então, é o torque de carga, que é o sinal azul, menos o torque de aceleração que a gente representou aqui do lado. Vai dar o valor do torque eletromagnético. Ok? Bom, nesse intervalo, onde a gente está parando a carga, a gente tem outras duas opções para o sinal matemático do torque eletromagnético. Tá? Pode ser que a gente ficasse satisfeito com a aceleração imposta pela própria gravidade. Então, você poderia deixar a gravidade frenar o conjunto mecânico sozinha, tá? E aí você teria um torque eletromagnético nulo. Tá? O nosso sistema mecatrônico não precisaria participar, vamos colocar assim, com torque eletromagnético da frenagem. E pode ser também que você quisesse frenar o conjunto mais bruscamente do que a frenagem que a gravidade sozinha iria impor. Tá? Então, você iria usar do torque eletromagnético para ajudar a frenar de maneira mais brusca ainda. Então, você poderia colocar um torque eletromagnético negativo. Então, nós teríamos a gravidade tentando frenar o conjunto e a gente usaria também a máquina elétrica com torque ajudando nessa frenagem. Tá? Então, seria uma frenagem mais brusca. Ok? O mais comum é o sinal em linha cheia que eu desenhei aqui para o torque eletromagnético, o primeiro. Tá? Por quê? Para sistemas que manuseiam cargas mecânicas muito grandes e pesadas, 1G de aceleração, tá? É uma unidade comum de se usar. O pessoal até de instrumentação que trabalha com vibração, o pessoal da aeronáutica usa muito, ou se refere muito a acelerações como múltiplos da aceleração da gravidade, né? E isso é bom porque a gente tem uma ideia mental fácil, né, ou mais facilmente construída, porque a gente vê corpos caindo o tempo inteiro. Então, você tem ideia do que é 1G de gravidade, 1G de aceleração, desculpa. Então, o que acontece? Frenar esse tipo de conjunto com 1G de aceleração, ou acelerar, imprime ao conjunto uma aceleração muito brusca. Tá? Para corpos mecânicos grandes, as acelerações são mais suaves um pouco. Tá? Você evita acelerações muito bruscas para não quebrar componentes e não exigir esforços e torques também muito elevados. Tá? Então, potencialmente, né, você não vai querer nem 1G de aceleração, que seria esse cenário aqui, ó, com torque eletromagnético nulo, você deixa só o planeta frenar o conjunto com 1G de aceleração, ou uma aceleração, uma desaceleração, né, vamos colocar assim, com um módulo maior do que 1G, né, que seria uma frenagem mais brusca ainda, tá, e menos comum. Tá bom? É possível, eu estou só mostrando para a gente ganhar mais recurso técnico nesse tipo de cenário, né? Conseguir enxergar as várias possibilidades, mas o mais comum é o cenário onde a gente frena o conjunto com uma aceleração menor do que uma gravidade, que é o primeiro que eu desenhei aqui. Bom, nesse próximo intervalo, pessoal,
o conjunto mecânico, né, tá parado. Então, você parou o corpo lá em cima e ficou, tá? Você pode usar da máquina elétrica para frenar o conjunto. Ela consegue, o sistema mecatrônico é perfeitamente capaz de fazer isso. Só que, né, esse movimento, né, ele demanda a alimentação da máquina, você tem que garantir, né, o suprimento de corrente elétrica nos 3 circuitos da máquina, ou nas 3 fases, enquanto a máquina está parada. Então, a corrente elétrica circulando aqui, ó, igual a gente mostrou ontem, nos formatos de potência que a máquina possui ou desenvolve, a gente viu, né, que a potência térmica é primordialmente sintetizada pela circulação de corrente elétrica nas resistências de cobre das bobinas, né? Não é que você colocou um resistor lá, é que a própria bobina ela é feita de cobre, que não é um supercondutor. Tá? Ele só vai ser na temperatura do zero absoluto, e não na temperatura ambiente. Então, vai ter potência térmica. Tá? Então, potencialmente, aqui você vai estar produzindo calor, e como o eixo está parado, tá? Você não vai ter ninguém tirando o calor. Tá? A não ser que você tenha uma ventilação externa aqui, né, removendo o calor, a potência térmica da máquina. Tá? Que é até mais comum em içamentos. Bom, e aí então, pessoal, para a máquina não ficar se aquecendo, né, sem produzir movimento, tá? E também para garantir uma maior segurança para o conjunto, é comum que ao se atingir, né, o ponto de altura máxima que se deseja parar a carga, que a gente frene o dromo com uma sapata chamada de freio Eldro. Então ela cola aqui no dromo, tem contato mecânico, não é uma cola não, tá? Ela vai ter contato mecânico, vai travar o dromo, para o dromo não se movimentar. E aí você não precisa desenvolver torque eletromagnético, porque o freio já vai rejeitar o torque da carga, mantendo a carga parada, ok? Então a gente vai ter nesse intervalo aqui um torque eletromagnético zero. Caso quisesse usar a máquina para frenar, também dava. Aí o torque eletromagnético tinha que ser igual ao torque de carga azul aqui, né? Torques iguais dos agentes externos, o eixo fica com velocidade constante. Bom, no próximo intervalo, que é esse aqui, a gente vai começar um movimento de descida, tá? Então, de novo, você tem o torque eletromagnético igual ao torque da carga, mais o torque de aceleração, né? O torque da carga está aqui em azul. O torque de aceleração nesse intervalo é negativo, porque a própria aceleração, que é esse sinal vermelho aqui, é negativo também. Então, vai ser o torque de carga positivo com o torque de aceleração negativo, inclusive com o mesmo patamar desse outro aqui, ó. Então, vai dar o mesmo torque eletromagnético. Nesse intervalo. Tá? O torque de carga é esse nível azul, o torque de aceleração é esse nível que eu estou marcando aqui. Ok? Bom, aí a carga começa a descer, né, com velocidade constante, que é o próximo intervalo de tempo, e tendo velocidade constante, né, igual mostrado no sinal azul aqui em cima, nós não temos aceleração. Então, sem aceleração, o torque eletromagnético é igual ao torque de carga. O torque de carga está aqui em azul, então o nosso sistema mecatrônico deveria garantir que o torque eletromagnético empatasse com o torque de carga durante todo esse intervalo que a velocidade está constante. Os dois são iguais aqui. Ok? Bom, e no final do movimento de descida, quando a gente está parando a carga no nosso alvo, né, a gente vai observar que existirá torque de aceleração, né, porque a velocidade aqui está variando. Ó. Então, a gente tem uma aceleração positiva e a gente ainda precisa rejeitar a carga.
Então, o torque eletromagnético vai ser o torque da carga mais o torque de aceleração, que inclusive vai ser igual a esse aqui do início do movimento, porque a gente assumiu como premissa que todas as rampas de velocidade teriam as mesmas acelerações. Então, você vai ter esse patamar aqui de torque eletromagnético. E aí a gente pode, então, sintetizar torque nulo, porque a nossa missão encerrou aqui e a carga do cliente já está apoiada no alvo que nós gostaríamos. Né? Nesse último movimento aqui, de novo, a gente vai ter o torque eletromagnético igual ao torque de carga, que é o azul, mais esse nível aqui de torque, que é o torque de aceleração. Tá? Deixa eu só melhorar essa grafia aqui no final, só para deixar o desenho mais claro. Então está aqui o torque de aceleração e o torque de carga aqui embaixo, que era o nosso sinal azul. Ok? Então aqui seria o formato dos torques dos agentes externos atuando sobre o nosso eixo mecânico, torque eletromagnético e o torque da carga. Né? A gente vê aqui que toda vez que a gente precisa acelerar o conjunto com torque positivo, ou com aceleração positiva, né, o torque eletromagnético fica bem elevado. Né, você precisa suprir uma parcela extra de torque para fazer o conjunto rotativo adquirir aceleração positiva. Tá? Bom, eu queria caracterizar com vocês também as potências envolvidas. Potências e energia mecânica, né, para a gente conseguir, então, integrar aqui todo o estudo que nós fizemos até ontem. Então, aqui a gente vai desenhar os sinais de potência. Vou marcar primeiro aqui os intervalos de tempo. Esses intervalos de tempo aqui coincidem com os instantes, ou com os intervalos onde a aceleração tem um determinado nível. Em cada intervalo desse, na verdade, você tem um dado nível de aceleração. E quando você muda as acelerações, os sinais envolvidos também vão mudar. Então, aqui a gente vai inicialmente, caracterizar a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico. Tá? A gente viu ontem que a gente tem potências nos mais diversos formatos, tá? Mas a gente vai, como o módulo agora é dedicado aos princípios da mecânica rotacional, a gente está mais focado, né, nos sinais mecânicos. Depois a gente vai chegar nos sinais magnéticos e elétricos também. E a potência mecânica é a potência que a máquina desenvolve sobre o eixo mecânico. Então, recordando de ontem, né, você tem vários agentes desenvolvendo potência sobre o eixo.
né? Esse sinal Pmec, especificamente, é a potência que a máquina desenvolve no eixo, né? E ela vai ser dada pelo produto do torque que a máquina desenvolve vezes a velocidade mecânica do eixo. Então, eu gostaria de desenhar com vocês esse sinal de potência mecânica aqui nos nossos gráficos. Vai ser a nossa próxima forma de onda, né? E o modelo que vai orientar o traçado desse sinal vai ser o que a gente escreveu ali na máquina. Eu vou repetir aqui só para facilitar o raciocínio. A potência que a máquina desenvolve vai ser o produto entre o torque e a velocidade mecânica. Ok? Bom, a velocidade mecânica é esse sinal azul aqui do eixo do sistema cartesiano de cima, e o torque eletromagnético é o sinal vermelho aqui do segundo sistema cartesiano. Então, a gente vai multiplicar os dois sinais. E o que nós vamos observar nessa multiplicação, né? Então, inicialmente, nesse primeiro intervalo aqui, ó, a gente tem o torque eletromagnético constante e a velocidade variando em rampa. Então, uma constante vezes uma rampa vai dar uma rampa também. Tá? Como o valor inicial da rampa é zero, o valor da multiplicação inicial também é zero. A gente vai ter a potência mecânica com esse formato aqui. Bom, quando se encerra a rampa de velocidade, né, e a velocidade começa a ficar constante, o que vai acontecer? Né? Um instante antes e um instante depois do final da aceleração. A velocidade basicamente não muda, só que o torque eletromagnético muda muito bruscamente. Tá? Então, nesse instante, logo posterior à aceleração, né, a gente vai observar uma queda brusca na potência, né, porque a velocidade quase não se altera, só que o torque cai muito. Então, a gente vai ter uma queda no valor da potência que a máquina desenvolve sobre o eixo, né? Inclusive, isso coincide com o fato dela não precisar mais ceder energia para o conjunto rotativo. Agora, ela só precisa ceder energia para a carga. Tá? E o que vai acontecer, então, no próximo intervalo de tempo aqui? Ó? A gente tem velocidade constante e torque eletromagnético constante. Então, o produto de duas constantes também é constante. A gente vai ter esse nível aqui, por exemplo, de potência mecânica. Tá? Bom, começa então no próximo intervalo a frenagem do sistema. Né? Então, a gente observa na frenagem que um instante antes de começar a frenagem e um instante depois, a velocidade quase não se altera, né? Até coerente com o nosso estudo de trajetórias mecânicas, onde a gente mencionava que velocidades não podem se alterar bruscamente, porque você precisa, para isso, de sistemas com potência infinita, e nenhum sistema físico tem potência infinita. Né? Então, a velocidade quase não se altera um instante antes e um instante depois do início dessa rampa de frenagem. Só que o torque eletromagnético, um instante antes e um instante depois, esse sim se altera bastante. Tá? Então, o produto do torque pela velocidade vai mostrar o quê? Devido ao decrescimento do torque, nós vamos ter um decrescimento brusco da potência. E aí, pessoal, essa potência, então, começa a se desenvolver, né? Através de um sinal que é caracterizado por uma rampa de velocidade vezes um torque constante nesse patamar mais baixo. Então, nós vamos ter uma rampa vezes uma constante, dá uma rampa. Tá? Quando a velocidade chega a zero, o sinal de potência também chega a zero. Então, essa seria a potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico durante o movimento de subida. Tá? Enquanto a velocidade é nula, ela não desenvolve potência. Então, a gente tem no próximo intervalo aqui uma potência mecânica nula. E
começamos agora o movimento de descida. Então, no primeiro intervalo do movimento de descida, quando a gente começa acelerando a carga, né, no sentido de descer, né, a sua potência vai ser caracterizada por uma rampa de velocidade vezes uma constante, um torque eletromagnético constante. Então, uma constante vezes uma constante K1 vezes um K2T, que é a rampa, vai dar um K1 vezes K2T, vai ser uma rampa também, né? Como a velocidade é negativa e o torque é positivo, o produto dos dois é negativo. Então, vai ser uma rampa aqui, ó, com valores negativos, tá? Essa rampa aqui, quando a gente está iniciando a descida, ela tem a mesma, por premissa, né? Ela tem a mesma aceleração dessa rampa aqui quando a gente frenou na subida, tá? Então, e a gente está atingindo as mesmas velocidades finais, com as mesmas acelerações, e a gente está assumindo aqui o mesmo torque também nos dois movimentos, tá? Então, você vai ter basicamente a mesma rampa, só que com valores negativos, aqui, ó, tá? Bom, depois, pessoal, nós vamos ter a descida do corpo, a velocidade constante e um torque eletromagnético também constante. Então, o produto torque por velocidade é uma constante, o torque, que é o sinal vermelho, positivo, e a velocidade, que é esse sinal azul, negativo. Então, vai dar uma potência negativa. E com mais um detalhe, né? No final da rampa de aceleração no movimento de descida, a velocidade imediatamente antes e imediatamente depois não se altera. Porém, o torque imediatamente antes e imediatamente depois da rampa, ele se altera bruscamente. Então, o produto dos dois sinais vai se alterar bruscamente porque o próprio torque se altera, tá? Então, a gente vai ter um torque negativo com uma alteração brusca aqui. Aí você tem uma potência que fica constante, né, nesse patamar. E se a gente observar aqui, ó, né, são os mesmos, esse intervalo com esse aqui, ó, são os mesmos módulos de torque e velocidade. Então, a potência aqui em módulo vai ser igual à potência desse intervalo aqui em módulo, tá? E, ao final, a gente vai começar a frenar o conjunto, e quando a gente começa essa frenagem, ó, a velocidade imediatamente antes e imediatamente depois, ela não se altera, porém o torque eletromagnético cresce muito. Então, o produto entre os dois, né, no instante imediatamente antes para o instante imediatamente após o início da frenagem, vai crescer bastante também. Então, você vai ter um salto no valor de potência, tá? E depois a potência vai variar em rampa, porque o torque eletromagnético é constante e a velocidade varia em rampa. Então, o produto dos dois vai dar uma rampa também. Vai ter um sinal assim, tá? Então, essa vai ser a forma de onda do sinal da potência que a máquina desenvolve no eixo mecânico. A gente observa que no movimento de subida, né, a gente tem uma potência positiva, né, que é esse intervalo de tempo aqui, ó, até aqui. E desse intervalo até o final, uma potência negativa, com sinal matemático negativo, tá? Então, a gente caracteriza dois modos de operação aqui, né? A gente tem no primeiro intervalo a operação em modo motor. Né? Que ocorre quando o fluxo de potência se dá do sistema elétrico para o sistema mecânico. A máquina está, né, suprindo potência ao sistema mecânico. Como a única fonte
primária de potência conectada a ela ao sistema elétrico, essa potência tem que vir do sistema elétrico. Então, ela está operando em modo motor. Ela tira a potência do sistema elétrico e coloca no sistema mecânico. No segundo intervalo de tempo, ela opera em modo gerador. Então, ela vai se comportar como um gerador de energia elétrica. Ela subtrai potência do eixo mecânico. Como potência não some, ela vai ter que ir, né, para os outros agentes conectados à máquina, né? E a fonte de potência conectada à máquina, outra fonte de potência conectada à máquina é o sistema elétrico. Então a máquina vai devolver potência para o sistema elétrico, tá? Então é como se no primeiro intervalo de tempo, para subir a carga, né, a gente precisa explicando isso, né, sobre uma outra ótica. Então a gente vai ter que ceder energia potencial gravitacional para a carga. Então a máquina tem que operar em modo motor. Para essa energia potencial gravitacional aparecer, alguém tem que ter cedido isso. Vai ter que ser a máquina elétrica, que é o único elemento ali apto a ceder energia ao sistema mecatrônico, né? Agora, na descida, a gente não está permitindo que a energia potencial gravitacional vire energia cinética, porque nós não estamos com movimento de queda livre. Mas, ao mesmo tempo, a gente está subtraindo energia potencial gravitacional da carga. Então, essa energia potencial gravitacional não está virando energia cinética e ela não pode sumir. Então, para onde que ela está indo? Ela tem que ir para a única fonte de potência conectada para a máquina, ou a outra fonte de potência conectada à máquina, que é o sistema elétrico. Tá? Então, a gente vai ter a máquina operando como um gerador de energia. Ela vai estar injetando potência no sistema elétrico, né? E a gente observa aqui, pela atribuição de sinais que a gente impôs no início da modelagem, que toda vez que o sinal matemático do torque eletromagnético for diferente da velocidade mecânica, a gente vai ter operação em modo gerador. Tá? Então, o sinal do torque ficou diferente do sinal matemático da velocidade, o sistema vai frenar. Tá? Que foi o que aconteceu aqui, ó, por exemplo, ó, nesse intervalo. Velocidade negativa, torque positivo. O sistema frenando, aqui de novo, ó, torque positivo, velocidade negativa. Sistema frenando. E aqui de novo, ó, velocidade negativa e torque eletromagnético positivo. Então a máquina está frenando, ela está subtraindo potência do eixo mecânico. Tá? Inclusive, pessoal, esse é um grande charme, né, da máquina elétrica. Ela consegue operar nos dois modos de maneira transparente. A mesma máquina que serviu há instantes atrás para operar em modo motor, ela serve agora para operar em modo gerador, né? E essa característica ela é muito útil em veículos, por exemplo, não só em içamentos, igual a gente está vendo aqui, como em veículos, né? Porque se você tem um veículo, né, um metrô, um trem, um carro, uma moto, né, uma patinete com um acionamento elétrico, pode ser puramente elétrico ou pode ser híbrido, né? Você tem a máquina elétrica e uma máquina a combustão. Então, o que vai acontecer? A mesma máquina elétrica que serve para tracionar o veículo, a hora que você quer acelerar, ela também serve para frenagem. E na hora que ela frena, ela carrega em um armazenador de energia, tá, ou em um sistema elétrico de potência, a energia que ela subtrai do conjunto mecânico, né? E aí, no próximo momento, quando você for acelerar de novo o veículo, você pode alimentar a energia necessária nessa aceleração com a energia que foi armazenada no movimento de frenagem,
né? No caso de carros, por exemplo, carros híbridos, isso é muito bom, porque você vai economizar gasolina, né? Toda vez que você for acelerar, você pode usar da energia que foi armazenada na última frenagem. É a mesma máquina que vai ser usada agora para aceleração, é que foi usada para frenagem. Tá? Isso não é possível com a máquina a combustão interna. Você frenou o carro, a pastilha de freio converte a energia cinética do carro ou a energia mecânica, né? Pode ter cinética e potencial gravitacional. Então, ele converte a energia mecânica do carro em energia térmica. E você não consegue reverter o processo. Não tem como pegar essa potência térmica e transformar ela em gasolina de novo. Tá? Então, perdeu mesmo. Agora, com o sistema elétrico, não. Toda vez que você frena, você consegue regenerar a energia. Tá? Bom, por último, então, eu gostaria de analisar com vocês o sinal de energia, né, que a máquina desenvolve no eixo mecânico. Falando já em energia, né, nós desenvolvemos a última explicação já com uma série de considerações sobre energia. Eu, então, gostaria de caracterizar esse sinal com vocês. Né? Lembrando, novamente, a gente tem vários agentes presentes no eixo. Eu gostaria de caracterizar a energia que a máquina elétrica desenvolve sobre o eixo mecânico. Ok? Então, essa que eu gostaria, é a energia correlata a este agente, a máquina elétrica. Bom, então a energia que um determinado agente acumula ou entrega a um sistema até um dado instante de tempo vai ser a integral do instante inicial até o instante final da potência que ele desenvolve no tempo. Tá? Então, para a gente caracterizar o sinal de energia, a gente vai usar desse modelo, né, a energia mecânica, a energia que a máquina desenvolve no eixo mecânico. Então, a gente vai usar desse modelo com o suporte do sinal de potência mecânica, que é esse sinal verde que a gente acabou de desenhar aqui. Vou marcar aqui os intervalos de tempo. E a gente vai observar o seguinte, pessoal. No primeiro intervalo de tempo, a potência mecânica é uma rampa. Né? A integral de uma rampa, a integral de um kT no tempo, vai ser meio de kT2. Né? Então, no primeiro intervalo de tempo, a energia mecânica vai variar como sendo uma parábola com concavidade positiva. Tá? E o valor inicial dela pode ser zero ou pode ser a energia total que a máquina, que o acionamento já tinha consumido antes de começar essa missão aqui. Tá? Então, a gente vai, digamos que seja esse patamar aqui de energia inicial. Então, ela vai variar de maneira parabólica. No segundo intervalo de tempo, a potência é constante, tá? Que está mostrado aqui. A integral de uma constante no tempo vai ser uma rampa. Então, a energia vai variar em rampa,
né? Como a constante é positiva, o coeficiente angular da rampa também vai ser positivo. No terceiro intervalo de tempo, aqui, ó, você vai ter uma rampa com o coeficiente angular negativo, né? Então, a energia vai ser a integral dessa rampa. Vai dar um menos meio de kT2, tá? Então, é uma parábola, o sinal de energia vai ser uma parábola com concavidade para baixo. Vai ser uma coisa assim, ó, tá? Ainda assim, a energia crescendo porque a potência está positiva. É só a concavidade que está negativa, mas a energia tem que... a energia que a máquina está injetando no eixo tem que continuar crescendo para a gente conseguir suprir essa potência positiva aqui. Aí, pessoal, no próximo intervalo, né, a máquina não desenvolve potência no eixo. Se ela não desenvolve potência, quer dizer o seguinte, que ela não injeta energia. A energia está constante, né? Se você tem uma potência nula, a integral de zero é o valor inicial do sinal, tá? Ou a potência é a variação da energia no tempo. Se a potência está constante, sinal que a energia não está variando. Então, a energia está constante, igual eu mostrei aqui. Tá? Aliás, deixa eu fazer uma errata nessa última frase, tá? Como a potência constante, tá? Significa o seguinte, que a energia aqui, ou a potência é a derivada da energia, né? A taxa de variação da energia no tempo. Então, uma potência constante, aqui, ó, significa que a energia estaria em rampa. Só que como essa potência é zero, vai ser uma rampa de concavidade nula. Então, vai ser uma energia constante. Tá? Aqui é como se você não estivesse usando o acionamento, então ele não desenvolve energia nenhuma sobre o eixo. Ele mantém a contabilidade, o valor acumulado da energia se mantém constante no último valor que se teve até a última movimentação da carga. Tá? Bom, no próximo intervalo, aqui, ó, a gente vai ter a potência desenvolvida em rampa. Uma rampa igual essa última aqui, ó, com coeficiente angular negativo. Tá? Então, a energia vai ser dada por um sinal parabólico, a integral de uma rampa, uma parábola, com coeficiente angular negativo. Né? Então, ela vai ter um valor inicial igual do último intervalo e coeficiente angular, concavidade negativa. Tem que começar, então, a decrescer, né? Que aqui a gente está frenando o conjunto. Então, a energia total acumulada, ela começa a decrescer. Nesse intervalo, você tem potência mecânica negativa, né? Então, você vai integrar uma potência constante, porém negativa. Então, a energia vai ser uma rampa de coeficiente angular negativo. Tá? E por último, né, você tem uma rampa de potência com coeficiente angular positivo, né? E a integral de uma rampa com esse coeficiente angular positivo vai ser uma parábola de concavidade positiva. Né? Como a potência aqui está ainda negativa, né, nós vamos ter que reduzir o consumo de energia cada vez mais caracterizando aqui uma parábola de coeficiente angular positivo. Desculpa, coeficiente angular não, de concavidade positiva. Tá? Se não houvesse perdas, o nível final da energia aqui nesse instante seria igualzinho ao nível inicial. Tá? Então, você subiu, desceu, né, se não houvesse as perdas por atrito, o seu conjunto mecânico não... ou a máquina receberia do conjunto mecânico na descida a mesma energia que ela gastou na subida.
Tá? Então, esse aqui seria o nosso sinal da energia que a máquina injeta no eixo mecânico. Idealmente, a gente gostaria de remover do sistema elétrico uma energia elétrica igualzinha à energia mecânica que é acumulada aqui pela máquina no eixo. Tá? Só que parte da energia que a gente observa do sistema elétrico é perdida para o ambiente como energia térmica. Tá? Então a gente não vai conseguir exatamente no sistema elétrico a mesma quantidade de energia exigida no sistema mecânico. E aí eu estou até fazendo um destaque, energia exigida mesmo, porque essa energia está correlata à potência mecânica, que está correlata aos torques que o cliente exige e ao ritmo de produção que ele também exige. Tá? Então essa energia mecânica ela vai ter que aparecer no eixo. Seria ideal que a gente extraísse do sistema elétrico uma quantidade de energia quase idêntica ao do sistema mecânico. Só que, infelizmente, a gente não consegue. Parte dessa energia elétrica que a gente extraiu do sistema elétrico e pagou, uma parte dela vai ser queimada, literalmente, vai estar queimando dinheiro aqui como energia térmica. Tá? E aí, bom, a gente vai ver recursos para ter um sistema de eficiência boa, né, cada vez melhor, para reduzir esse desperdício. Ok? E até é oportuno a gente falar disso, né? Quando a gente menciona em eficiência, pessoal, em sistemas mecatrônicos, né? Existem cenários, né? Que não são apropriados para falar de eficiência. Tá? Muitas vezes a pessoa está querendo falar do desempenho do equipamento sob algum parâmetro e ela fala que o equipamento é eficiente. Né? A eficiência, a rigor, né, ela mede a capacidade do seu sistema de colocar na saída, ou de desenvolver na saída, uma potência basicamente igual àquela que foi desenvolvida na entrada do sistema. Então, isso que é um sistema eficiente. Então, ele usa bem da potência ou da energia da fonte primária. Tá bom? Então, quando a gente mencionar esse termo a partir de agora, a gente vai utilizar nesse contexto e com esse sentido físico. Tá? E com essa consideração em vista, né, a gente vai observar o seguinte: o sistema nunca vai ter 100% de eficiência. Então, no intervalo de tempo que ele está operando em modo motor, né, que a gente está tirando potência do sistema elétrico e colocando no sistema mecânico. Então, a entrada do sistema, a entrada da máquina elétrica é o sistema elétrico e a saída é o sistema mecânico. Então, a gente vai observar, né, como o sistema não tem 100% de eficiência, que a energia elétrica vai ser um pouquinho maior do que a mecânica nesse intervalo de tempo. Tá? O sinal, a eficiência da máquina muda pelo ponto de operação, então eu vou fazer um desenho sem escala, mas que traduza o efeito físico que eu estou querendo ilustrar. Tá? Então você vai ter uma energia extraída do sistema elétrico um pouquinho maior do que aquela que a máquina entrega no eixo mecânico. Tá? Então essa aqui seria a energia elétrica que a gente observaria extraída do sistema elétrico no modo motor, primeiro intervalo de tempo.
Aqui o acionamento não está sendo usado, não muda a energia elétrica, tá? No modo gerador, que é o próximo intervalo de tempo, aqui, ó, inverte-se o fluxo de potência, tá? Então a gente vai observar, né, que a potência vai fluir do sistema mecânico para o sistema elétrico, tá? Então a potência mecânica vai ser um pouquinho maior do que a potência que a gente vai ver no sistema elétrico, tá bom? E aí a gente vai observar o seguinte, ó, né, que a energia elétrica ela vai então continuar caindo, só que numa taxa maior do que aquela da energia mecânica. Que a potência elétrica está mais baixa do que a potência mecânica. Tá? E aí no final do intervalo a gente vai observar que a energia elétrica total após a missão ela está um pouquinho maior do que a energia elétrica que tinha sido consumida até o início da missão. Tá? Se o sistema tivesse 100% de eficiência, os dois sinais eram idênticos. Como ele não tem, né, parte dessa potência, ou parte dessa energia elétrica virou energia térmica, a gente vai ter esse pequeno decréscimo aqui de potência. Desculpa, de energia. Tá? Você vai ter a energia elétrica ao final um pouquinho maior do que a energia mecânica. Tá? Bom, pessoal, eu então encerro aqui o que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu queria fazer essa caracterização de sinais. Isso a gente vai usar recorrentemente nas análises de outros conjuntos mecatrônicos. Tá? A gente fez aqui para o içamento, mas todo conhecimento é prontamente extrapolável a qualquer outro conjunto mecatrônico que você queira analisar. Tá? Seja uma bomba, um compressor, exaustor, um laminador, uma mesa de rolos, uma correia transportadora, um veículo, tá? O que você quiser olhar, você pode se valer aqui desses sinais, tá? Tanto para projetos quanto para manutenção também. Eu queria então abrir a palavra a vocês para dúvidas ou quaisquer intervenções que vocês queiram fazer, para saber se vocês entenderam o recado. Eu estou à disposição. Sem perguntas aqui. Tudo tranquilo. Beleza. Então tá, moçada. Então, na ausência de quaisquer dúvidas ou considerações, eu gostaria de encerrar, então, agradecer vocês a presença e quarta-feira que vem a gente se vê de novo, então, para dar sequência à disciplina. Beleza? Boa tarde para vocês, até mais. Valeu, Pedro. Valeu, João. Boa tarde. Obrigado, hein? Boa tarde. Ô Lucas, vou disponibilizar, elas estão no YouTube, tá? Tem um canal no YouTube que chama Leonardo Adolfo, e aí eu coloco lá, tranquilo, não tem problema não, eu coloco lá Engenharia Mecatrônica, o FSJ, Máquinas, parte 1, aula 1, aula 2, aula 3, no caso aqui nós já estamos em 2021, terceira oferta, né? Então está lá 2021/3, tá? Então tem um canal lá no YouTube, todas as aulas estão lá e o acesso é público, não precisa de senha ou de um link especial, é só acessar. Tá? Se você não conseguir achar, você me fala depois que eu te passo o link para uma delas e as outras já ficam na sequência. Beleza, então. Tranquilo. Então lá, só de ontem que não está ainda, vou colocar até sexta-feira, e aí você pode acompanhar todos tranquilo. Beleza, então, cara. Valeu. Valeu. Boa tarde para você também. Até mais. Valeu por nada.